Certíssimo. Falaremos com quem primeiro, Michele? Com Glauco. Muito bem. Da Escola Circular. Gente, conversar com o Glauco foi uma aula, assim. Eles têm uma escola diferente, né? Então, aprendi muitas coisas. E esse episódio de escolas me toca num lugar porque minha mãe é pedagoga. Então, eu sei o quanto é impactante, né? Assim, essa relação. Então, foi muito especial conversar com ele. Com todos foram especiais. Mas a gente vai começar com o Glauco, que é uma pessoa incrível que ficaria horas conversando com ele. Muito bem. Diga, Glaucão. Então, meu nome é Glauco, eu estudei economia, trabalhei um tempo no ramo do setor da construção civil, bastante tempo, mas sempre tive ali um pezinho, um coração apontado para a educação. E daí chegou um momento que eu decidi fazer essa mudança, né, de área e acabei adentrando na educação, fiz pedagogia, fiz a especialização pós na área, né, em educação e espiritualidade, em educação montessoriana para crianças de 3 a 6 anos. E hoje eu trabalho aqui na Escola Circular, que é a escola que usa também o Granatum, né, que é o software de vocês. Inclusive, eu que fiz a implantação do sistema aqui. Antes a gente tinha... A escola começou, a gente usava o Excel, era uma coisa bem rudimentar ainda. E daí eu trouxe o sistema para a gente poder usar aqui, implantei todo ele e eu passei depois que ele está todo implantadinho para outras pessoas estarem fazendo ele. Eu costumo dizer que eu gosto mesmo mais da parte da missão pedagógica mesmo, que a escola, né, como instituição, ela tem e traz. E eu vejo mais as outras áreas, a parte administrativa, a parte burocrática do RH, não o RH, né, porque o cuidar de pessoas é um negócio muito legal, mas a parte burocrática do RH e a parte mais burocrática também da gestão financeira, eu vejo mais como um mal necessário, porque ele existe, ele está aí, não dá para você ignorar isso, porque é uma parte muito importante e que afeta, se vai mal, se vai bem, afeta muito o dia a dia. Então, eu gosto de simplificar o máximo possível, deixar o mais eficiente, automatizar o que dá para automatizar, para poder focar justamente naquilo que a gente vê que é o mais importante, né, do papel que eu vejo de uma instituição escolar, que é cuidar dos alunos, do desenvolvimento pleno deles enfim, e etc. Então, no geral, é isso. Aqui, a Escola Circular, para vocês conhecerem um pouco, a gente é um trabalho um pouquinho diferente do modelo de ensino tradicional, né? A escola ela nasceu de um desejo de construir uma educação baseada principalmente no respeito, né? E daí, quando a gente tinha um grupo que a gente começou a pensar a escola circular, a gente tinha essa ideia de respeito, eu tinha essa ideia dentro da minha cabeça, a gente tem que respeitar a criança. Mas aí quando eu fui buscar pedagogias que pudessem atender essa ideia do respeito e fui me aprofundar nas que a gente achou mais interessante e que tinha proximidade com essa ideia do respeito, eu fui ver na prática que, na verdade, eu achava que eu respeitava, mas que, na verdade, eu não respeitava. Porque justamente nos detalhes ali eu percebia que a gente tem muitas vezes uma intenção, mas a gente deixa passar em alguns gestos na nossa forma de comunicar um certo desrespeito, né? Porque o respeito ele não é só o verbal, ele é todo o nosso movimento corporal, a nossa gesticulação, principalmente com os bebês que são os menores, que ainda a gente não tem uma comunicação tanto de fala com eles, mas eles olham muito para as expressões do nosso rosto, a forma como a gente toca, o tom da nossa voz. Tudo isso comunica e ensina para eles sobre gentileza, sobre respeito, sobre carinho, sobre amor. Então, a gente não está ali sentando e dando explicações para o bebê, mas essa forma como a gente cuida deles acaba ensinando sobre essas coisas todas que a gente está falando aqui. Então, hoje a gente trabalha dentro dessa linha do respeito, a gente encontrou na educação infantil, principalmente do 0 aos 3 anos, a gente trabalha com a abordagem Pickler, e a partir dos 3 anos a gente trabalha principalmente com a abordagem Montessori. A gente trabalha também com outras abordagens, a gente não fica só fechado olhando para essas duas abordagens, né? Sempre que há uma necessidade, a gente sente que de alguma forma
esse apoio teórico que a gente tem, ele é insuficiente, a gente sempre vai buscar outras literaturas, outros autores para poder complementar e a gente, de fato, conseguir alcançar aquilo que a gente quer, que é fazer essa educação com respeito, né? Dos bebês que envolve a pedagogia, abordagem Pickler, por exemplo, na educação tradicional, os momentos de cuidado, troca de fralda, alimentação, muitas vezes não são vistos como momentos pedagógicos. Então, você tem aquele momento lá que você faz alguma atividade com o bebê, que daí você está ensinando ele nesse momento, e esses outros momentos de cuidado, isso não é pedagógico. Tanto é que às vezes a gente encontra, quando a gente vai fazer recrutamento, né, conversa com algumas pessoas, tem professor que fala, fralda eu não troco. Porque isso não é coisa de professor, o professor ensina. Quem vai fazer trocar fralda de bebê é um assistente, por exemplo, né? Uma outra pessoa. E para abordagem Pickler é totalmente o contrário. Os momentos de cuidado são os momentos pedagógicos dos mais importantes. Porque você pensa, nos outros momentos gerais, a criança está no espaço junto com o adulto, mas de uma forma mais coletiva. A interação entre adulto e criança ela é mais indireta. Quando eu estou trocando a fralda de uma criança, estou alimentando uma criança, eu estou ali olho no olho. É uma pessoa e outra pessoa, juntas. Então é um momento muito mais intenso de relacionamento. E é justamente nesse momento que vai haver maior troca de conhecimento, maior aprendizado através da interação social, né? Então, se eu pego e faço uma troca cuidadosa, com respeito, não só para a criança, mas com a criança, conversando com ela, avisando do que eu vou fazer antes de fazer, a criança vai sentir neste jeito, né, que o cuidado é feito, ela vai começar a entender a importância do respeito, do que é o limite do outro, o que é o meu limite. Então, todas essas questões básicas, né, sem, a criança ela não vai raciocinar sobre tudo isso, né, o bebê. Mas cada experiência vai ficar impressa dentro dela. E depois, mais tarde, conforme o raciocínio vai se desenvolvendo, é com base nessa vivência emocional que ela vai, enfim, criar uma leitura de mundo, entender melhor, se aprofundar nas relações. Mas aí, se ela tem esse referencial de cuidado, por exemplo, nossa, é outra vida. E nos mais velhos, numa escola tradicional, você tem, por exemplo, o professor ensinando a lição na lousa, falando, e todo mundo tendo que ficar quieto, todo mundo tendo que seguir o momento da fala do professor, né? Então, ó, agora nós estamos falando disso, agora nós vamos falar disso, e daí, se você não acompanha, não acompanhou. Aqui na escola, ah, isso não existe, assim, esse momento expositivo, porque cada criança tem o seu trajeto individual. Então, existem várias atividades que ficam distribuídas nas estantes, porque é como se a gente tivesse, vamos dizer assim, os conhecimentos, a apostila, né, que normalmente você tem no ensino tradicional, é como se aqui na nossa escola fosse 3D. Então, para cada conceito, você tem um material que fica na estante. Então, aos poucos, o professor ele vai apresentando os vários materiais que tem na sala para as crianças de forma individual. E a criança vai criando um repertório. Então, ela sozinha vai até a estante, pega os materiais, vai trabalhando e vai absorvendo os conteúdos aos poucos. Então, ela consegue, no tempo dela, através da curiosidade dela, ir fazendo essa exploração, né? Eu vejo assim, o maior desafio da educação hoje, não só aqui na escola, mas no geral, é que a gente não cumpre o que a educação, desde lá do início que ela foi criada, ela se propôs a fazer, que é desenvolver um ser humano de forma integral e plena. Então, sempre a gente acaba usando dos termos, né? Quando você pega as escolas, fazendo o marketing delas, elas vão dizer, a gente faz uma educação individualizada, personalizada, a gente desenvolve a criança plenamente, mas a verdade é que pô, é muito difícil você desenvolver plenamente, né? Se você pegar as melhores instituições hoje do país, tanto públicas quanto privadas, elas pouco atingem desse pleno, né, do desenvolvimento do ser humano. Elas vão focar em algumas características que hoje são mais valorizadas, às vezes, pelo mercado,
tanto do ponto de vista do quanto essa habilidade que a criança, que o estudante vai aprender, vai conseguir aplicar no mercado de trabalho, quanto o próprio mercado vê que é uma habilidade que é importante, que valoriza. Né? E em função disso, a gente acaba deixando de lado muitas coisas, né? Então, aqui, na verdade, na nossa escola, a gente busca fazer esse desenvolvimento pleno, mas isso não significa que a gente consegue, porque, de fato, é muito desafiador, né? E daí é desafiador por conta disso. Se a gente fosse fazer uma educação plena para todo mundo, ou até que mesmo, a gente precisa de muito mais recurso para poder oportunizar para os estudantes todas as experiências que eles precisariam estar vivenciando, né? E a gente não consegue, né, fornecer tudo isso. Então a gente busca otimizar ao máximo para alcançar esse pleno desenvolvimento dentro dos recursos que a gente tem. E esse é um dos grandes desafios, eu acredito, de toda a escola, né? Você conseguir otimizar esses recursos para que você consiga fazer esse pleno desenvolvimento. E o problema é que, conforme você vai nessa busca de melhorar a educação, os custos eles se elevam, e na medida que esses custos se elevam, nem todas as pessoas, né, estão preparadas para poder pagar o que seria necessário para você fazer uma educação que exige mais recursos, né? Então você acaba que chegando num impasse que ou você não aumenta o valor, por exemplo, e trabalha com os recursos que você tem, mas aí você também não consegue desenvolver tudo aquilo que você quer, ou você aumenta o valor, só que daí você só vai trabalhar com uma pequena parcela da sociedade, porque infelizmente há uma grande desigualdade socioeconômica e daí você não consegue abraçar todo mundo. Então você tem que achar um equilíbrio aí dentro daquilo, as escolas, né? Dentro daquilo que elas acreditam, que elas veem como um nível de qualidade de ensino, para poder estar vendo o que elas conseguem oferecer com aquilo que as pessoas conseguem estar pagando, isso no setor privado, claro, para poder gerar essa educação de qualidade. E tirando essa questão financeira, né, e da gestão, que dependendo da sua escola, isso pode até ocupar todo o seu dia, né, se você não tiver um sistema aí que nem um Granatum, por exemplo, que já automatiza muita coisa, eu vou dizer para você que o maior desafio é o desafio humano. É, de fato, essa relação dos professores com as crianças, né? A relação de toda a equipe que está ali apoiando esse desenvolvimento das crianças, porque é extremamente desafiador, né? Porque a gente vê, por exemplo, na abordagem Pickler e na abordagem Montessori, que a gente precisaria de algumas gerações de pessoas sendo formadas de uma forma diferente para a gente, de fato, conseguir construir uma educação respeitosa. Porque por mais que a gente pega, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou aqui engajada, que estou fazendo essa educação diferente. Então eu fui lá, estudei, etc e tal. Só que por mais que eu tenha conhecimento, eu tenho muitos vícios, eu tenho muitos hábitos, porque eu fui criado na velha educação, né? E isso são coisas que a gente tenta mudar, mas acaba ficar arraigado dentro da gente, né? Cria raízes. E é muito difícil de você, muitas vezes, conseguir transformar, reverter isso. Então, a gente vê que só com algumas gerações, você conseguindo, de fato, educar novas gerações de uma forma diferente, de uma forma realmente respeitosa, que esse pessoal que vai pegar um ensino mais leve, né, vai conseguir, de fato, talvez chegar ali nesse respeito que a gente almeja hoje, né? Porque é difícil. A gente focou durante um tempo para que essa parte financeira fosse bem eficiente, né? Então, a gente implantou o Granato, uma coisa que pega muito em todas as escolas é a questão da inadimplência, e aqui na escola a gente tem uma proximidade muito grande com as famílias, então aqui a gente tem quase taxa zero, praticamente. Então, muita gente liga aqui e fala, olha, vocês não querem um serviço de recuperação de crédito? Eu falo, olha, a nossa recuperação de crédito aqui quase não tem, porque todo mundo para.
Isso, em parte, também é mérito do Granato, né? Porque tem esse sistema de, conforme as pessoas não vão pagando lá os boletos, ele vai mandando os avisos, né? Sempre tem alguém que esquece, ele dá essa lembrança. Mas a gente tem essa proximidade muito grande com as famílias, e a gente consegue, nessa parceria, fazer com que essa inadimplência não aconteça. Assim, acaba se tornando simples, né? Porque é isso, a gente tem um orçamento, você monta o orçamento, você controla esse gasto. Se você faz tudo de uma forma bem ajustada, não tem tantas dificuldades, não é uma coisa assim que gera tantos transtornos, né? A dificuldade que eu vejo maior nas escolas é o conflito, muitas vezes, entre o lucro, quando você tem uma instituição por trás que faz um investimento na escola e ela quer ter esse lucro, por exemplo, uma instituição que tem acionistas e ela quer o lucro daquele investimento, e a escola em si, porque a escola, diferente de outros negócios, ela tem um fim público, apesar dela ser privada. Porque, veja só, essa pergunta que você me fez, eu vejo que o maior problema de todas as instituições, principalmente nas privadas, e o conflito maior que tem, é justamente esse. Se você não tem uma escola que ela tem um financiamento familiar, ou seja, que as pessoas que investem na escola, elas estão no dia a dia da escola e elas estão envolvidas ali no projeto, se em contrapartida você tem um grande grupo financeiro, e essa lógica do mercado mesmo. Então, eu sou um acionista, eu coloquei dinheiro, eu quero ter os meus dividendos depois. Isso entra muito em conflito, na minha opinião, com os princípios da escola. Porque como a gente tem essa dificuldade para fazer a conta fechar, daquilo que eu te falei da qualidade do ensino, de você conseguir, né, se você leva muito a qualidade, você leva o custo, daí as pessoas não conseguem pagar, então você tem que diminuir um pouco para poder alcançar mais pessoas, mas ao mesmo tempo você não pode abaixar muito, porque senão você compromete a qualidade do ensino. Então, quando você chega nesse conflito e você tem essa disputa de interesse, né, da grana por trás, isso complica um pouco o gestor no dia a dia da escola. Porque, na minha visão, quem faz educação ganha dinheiro para fazer educação. Esse seria o ideal. Né? Se você está em outro negócio, fazendo outra coisa, você quer ganhar dinheiro, eu sugiro que você vá para o mercado financeiro, que você vá explorar petróleo, entendeu? Bauxita, não sei, alguma outra coisa. Mas educação, é importante que a gente ganhe dinheiro para fazer educação e não faça educação para ganhar dinheiro. E daí vai ter um monte de gente que vai discordar de mim, e tudo bem, não tem problema. Mas isso entra muito em conflito. Porque quando você entra na lógica financeira do lucro a todo custo, de fazer o mínimo produto viável, né, você acaba muitas vezes entregando algo que vende e que gera lucro, mas que é meia boca. E na educação não dá para você fazer um negócio desse, porque ela tem um papel a ser cumprido, né? A educação, ela não é só formar para a força de trabalho. Tá lá na Constituição, né? No artigo 200 e pouco lá, não lembro exatamente qual, mas ela é para formar, sim, para o mercado de trabalho e também para formar uma pessoa para ela ser um cidadão. E daí, quando você forma uma pessoa para ser cidadão, é complicado, porque para o mercado de trabalho, talvez seja interessante você não ensinar todas as coisas para a pessoa e ensinar ela só a martelar aquilo que ela precisa martelar na linha de produção. Mas, do ponto de vista de você constituir um cidadão, você precisa ensinar coisas para ele, entendeu? Você não pode deixar de ensinar as coisas e só ensinar ele a pegar o martelo e bater e cumprir a função dele dentro do mercado de trabalho, dentro de um certo segmento, entende? Você precisa minimamente construir uma leitura de mundo crítica, né? E isso é uma coisa assim que a gente ainda precisa evoluir muito, porque quando a gente fala em ensino de cidadania, eu não estou falando aqui de botar a criança para cantar o hino nacional dentro da escola, né? E olhar para a bandeira lá. Não, cidadania ela é entender como é que funcionam os três poderes, ela saber fazer o imposto de renda dela, ela entender quais são de fato os direitos e deveres, né? Como que funciona a política brasileira, qual que é a competência da federação, do estado, do município.
Então, assim, são coisas que hoje muitas vezes nem estão dentro do currículo, né? Se estão de uma forma muito obscura ali, escondida por trás de muitas outras coisas, mas que são as principais para você formar um cidadão, né? Você vê, hoje a gente vive numa democracia, uma república federativa democrática. E me diz aí, Michele, quais são as escolas que são repúblicas democráticas? Que os estudantes participam, têm direito, tem rodas, reuniões para as pessoas poderem conversar, poderem votar, discutir projetos, discutir como é que vai ser a vida pública dentro da escola. Não tem, é muito, muito pouco, né? E daí você quer que uma pessoa que tem uma vivência inteira, né? Se a gente pensar no ensino tradicional, quase que uma monarquia, né? Ou uma ditadura ali, né? Porque você tem que entrar, você tem que seguir todas aquelas regras, sair, e você quase não é protagonista do processo de ensino. E daí você sai e de repente, assim, ó, estala o dedo, fala, agora tá aqui o seu diploma, agora você é um cidadão, você vota, você preenche imposto de renda e você vota e você decide o destino do país. Percebe? Qual que é o preparo que essa pessoa teve para poder chegar nesse estágio? Muitas vezes não tem, porque a escola ela não olha para isso, não desenvolve isso. Então, e daí você vê um monte de escola dizendo, a gente desenvolve plenamente. Só que na hora que você olha para isso, você vê que a grande maioria não está desenvolvendo, né? Ah, então, eu vejo que o desafio principal de uma gestão das escolas no geral, é justamente esse, né? É conseguir conciliar os interesses do mercado com os interesses da educação, né? Porque, teoricamente, os interesses educacionais, eles tinham que estar num patamar um pouco acima dos interesses de mercado, né? E o que acontece é o inverso. É, assim, tudo bem o mercado ser do jeito que ele é e tudo mais. O que eu estou dizendo no setor de educação, é isso. A educação, ela tem um fim público, né? Ela tem que cumprir esse papel de formar um cidadão, além de só formar para o mercado de trabalho. Então, ela precisa cumprir o seu papel. O Granaton, eu sou suspeito para falar porque eu sou super fã dele, né? Mas o que acontece é assim, que o Granalto ele te permite revolucionar a gestão financeira, porque o que eu mais uso é o relatório por fluxo de caixa. E justamente porque se você está ali alimentando o sistema certinho, todo dia, toda hora, todo instante, na hora que você precisa tomar alguma decisão, na hora que aparece algum problema e você precisa resolver esse problema, identificar como otimizar um determinado recurso, você entra ali na planilha de fluxo de caixa, você já tem a visão de todos os setores, de todas as categorias, você já consegue dar um zoom in, um zoom out, e rapidamente, no meio de uma reunião, de uma forma instantânea e dinâmica, você consegue identificar onde está o problema, refazer um planejamento, redistribuir uma verba ou realocar alguns recursos de uma forma melhor, né? Então, ver se está sendo utilizado, se os recursos estão sendo utilizados, né? Tudo isso os números eles vão mostrando, né? Porque essa parte pedagógica, que é o que eu falo que é o principal da escola, está intimamente ligada a todos os números, né? Tudo que a gente está fazendo dentro da escola, de alguma forma, é um gasto. Aparece lá na planilha do Granasson, né? Então, se a gente sabe olhar de uma forma simbólica os números que estão ali, a gente e de uma forma profunda, ou seja, se você está no dia a dia da gestão da escola e você entende, você vai entender aqueles números com uma grande profundidade. E daí os números não serão só números. Aquilo vai representar de uma forma simbólica, de fato, as coisas que acontecem no dia a dia. E daí você pode mexer de uma forma cirúrgica, né? Que o Granatum permite que a gente, através da visão que ele dá, a gente fazer isso. E tá mexendo ali no dia a dia da escola sem que haja grandes transtornos, né? Porque o problema é que quando a gente não tem uma visão financeira muito boa, ou a gente não entende muito bem esses símbolos através das planilhas que a gente tem, e você vai tomar uma decisão, essa decisão às vezes ela pode gerar muitos efeitos colaterais que a gente nem imagina, né?
E então, quando você tem esse sistema financeiro que você consegue olhar para ele, é fenomenal, assim, porque você diminui muito esse tipo de problema, né? E daí, assim, esse tipo de problema, eu falo problemas sérios, assim, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, que existe um índice muito alto de suicídio entre os jovens, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, numa boa gestão financeira, numa má gestão financeira, a gente não tem nem ideia, por exemplo, que isso afeta o quanto de apoio você vai dar para um jovem que está numa linha, por exemplo, de cometer um ato desse ou de não cometer, né? Porque se você está com tudo certinho na gestão financeira, na gestão escolar, você vai ter uma equipe que vai, dentro da medida do possível, vai poder trabalhar com esse aluno, vai poder trabalhar o entusiasmo dele, trazer várias reflexões para que ele mesmo se perceba e descubra vários talentos que ele tem, e daí assim, muitas vezes você, sabe, você muda o destino assim de uma situação dessa. Em contrapartida, se você tem uma gestão financeira e gestão escolar ruim, você pode, de repente, acontecer de não conseguir ajudar um adolescente, por exemplo, que está com um pensamento desse, entende? Então, eu tô levando para o extremo para a gente perceber o quanto as decisões que a gente toma, muitas vezes, às vezes, você tem o financeiro separado da gestão escolar, né? Então, você tem a gestão escolar num determinado prédio e o financeiro fica em outro. E as pessoas tomam decisões financeiras num lugar e a gestão pedagógica toma em outro. Quando isso não está integrado, às vezes a gente pode tomar uma decisão que afeta muita gente, né? Incluindo, por exemplo, nesse cenário que eu trouxe para você, que eu sei que não é um cenário muito legal, mas é importante a gente falar, né? Porque os gestores, tanto pedagógicos quanto financeiros de uma escola, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Por uma decisão que você faz ali numa categoria, numa planilha, na alocação de um recurso, uma fala que você faz, isso afeta muito o dia a dia de uma escola, né? E isso pode impactar a vida das pessoas de uma forma positiva ou negativa. Eu acho, eu sinto que o suporte de vocês, na verdade, não é um suporte, né? Como eu falei para você, eu acho que é uma mentoria. Porque quando a gente chama ali para poder, precisa de alguma ajuda no sistema, vocês vêm e vão até encontrar a solução, fazendo todo o acompanhamento junto com a gente, e muitas vezes, pelo menos comigo, acaba tendo algumas trocas, né? Eu sugiro até algumas coisas normalmente de melhorias para o sistema, vocês acabam acolhendo e a gente, com isso, com essa troca, a gente vai até aprendendo a explorar muito mais, né, a ferramenta, né? Porque o que acontece, que eu vejo que o Granato, ele tem como oferecer uma gestão financeira, nossa, num nível muito profundo para as instituições, né? E o que acontece é que muita gente às vezes usa como arroz com feijão e acaba não aproveitando a mistura tão gostosa que o Granato também é, sabe? Então ele tem um recurso assim fantástico, né? E eu acho que na medida que você tem uma instituição que ela acaba sendo cada vez maior, né? O que eu quero dizer assim, né? Quando você tem uma instituição de ensino que ela não é tão pequena, ela começa a ter setores, departamentos, etc. É capaz de ter gente, por exemplo, que paga o Granato e paga uma consultoria financeira desnecessariamente, simplesmente por não saber usar direito a parte de relatórios, né? E daí é isso, acaba, né, a consultoria, sei lá, fica lá pagando R$ 10.000 por mês, sendo que o Granaton oferece isso, né? Então, veja só, né? Olha só o potencial da ferramenta, né? Nós aqui usamos muito bem, assim, sempre utilizamos os relatórios, conseguimos ter uma visão macro e micro, né? Porque é isso que eu gosto do Granaton, você consegue ter a visão macro e micro. Você consegue ir ali no detalhe, se você quiser, né? Se você direciona bem quem está fazendo alimentando o sistema, se a pessoa classifica bem as categorias, centros de custo, você vai fazendo as alocações ali. Nossa, você tem é maravilhoso assim aquilo que ele pode ele tem como te oferecer, né? E o suporte de vocês é isso. Toda vez que precisa, toda vez que tem alguma dúvida, vocês conseguem estar
indo além das expectativas. Sensacional, Glauco, né? Incrível. Olha só, já vou dar um spoiler aqui, fica até o final, porque tem um jeito, as conversas com os nossos clientes ficaram incríveis e a gente vai disponibilizar essa conversa inteira, certo, Michele? Então fica até o final desse episódio aqui que você vai saber como você pode ter acesso às entrevistas que a gente fez com os clientes aqui na íntegra, porque principalmente a conversa com os três, né? Quase que uma aula sobre a gestão de uma escola e várias experiências. É interessante para você também ter esse conhecimento, certo? Certíssimo. E ali, o Glauco, a gente trouxe, né, o depoimento dele falando sobre a gestão da escola, sobre a gestão financeira, mas no nosso bate-papo a gente falou também sobre os métodos de ensino, né, como eles trabalham no dia a dia, como eles moldam essas pessoinhas pro mundo, assim, como a individualidade de cada escola, a particularidade, na verdade, de cada escola. E aí a gente teve que editar, mas a gente vai, na verdade, então continua com a gente, disponibilizar esse vídeo completo com esse bate-papo, que foi muito bom. Sensacional, né? E aí, bom, pode falar. Ele falou sobre as 3 coisas, né? Sobre as 3 dores ali. Então, a inadimplência é um problema, e aí a dica dele ali é de manter a proximidade com os pais, né? Uhum. Para sempre abrir esse diálogo e, assim... Olha, Glauco, incrível o seu depoimento falando que grande parte da baixíssima inadimplência é graças ao Granatum, né? Então o Granatum tem lá a funcionalidade de cobranças automatizadas que você consegue ser só dar play ali. Ele vai cobrar todo mês, vai mandar os e-mails de lembrete, vai mandar o boleto, gerar o boleto automaticamente. Seu cliente vai pagar, né? O pai do seu aluno paga, a baixa é feita automática, sem você precisar fazer absolutamente nada, né? Aquelas transações do banco, pega o extrato, importa o extrato, isso aqui, tudo automático. E também uma coisa que a escola gosta bastante, às vezes, é de já entregar para esse pai, para essa mãe, o carnê, né? Então, no Granatum tem também essa possibilidade de você já fazer a emissão de todas as parcelas ao longo do ano, você entrega esse carnê para a pessoa e ela mensalmente ali também vai receber esses lembretes por e-mail, você consegue já colocar para emissão de segunda via automática. Sim. Então, todo esse trabalho que as pessoas às vezes tinham de acessar o banco, olhar quem pagou, subir arquivo de remessa e retorno, entrar em contato por e-mail, tudo isso o Granatum já faz por você. Então, automaticamente. Momento jabá Granatum, obviamente, né? Mas é interessante falar sobre isso, né? Então é uma dor. E aí ele até coloca isso, né? Eu acho que é uma dor de toda a escola e inadimplência. A gente participou já de algumas feiras para a escola e é impressionante. A última feira que a gente fez o nosso stand tinha lá a chamada de reduz inadimplência. Esse aí era o grande tópico. Parecia um formigueiro no nosso stand, porque realmente é uma dor de escola e a gente resolve muito bem. Mas ele falou ainda sobre outras 2 questões, né? Uma delas é sobre como a falta de gestão financeira impacta no resultado que vai ser entregue em termos de educação, né? Então, falei ali sobre isso e muito sobre... E ele também coloca ali, né, a história de revolucionar a gestão financeira, porque você ter acesso aos seus dados organizados, né, conseguir manipular, entender, eu quero apropriar, colocar esse custo aqui, distribuir de uma forma melhor, então tomar decisão, gerar ações ali para sua escola, de um jeito mais preciso com o Granatum ou com, né, uma forma organizada de ter ali a sua gestão financeira é um diferencial, porque é uma dor mesmo. Eu sei como dói isso mesmo. É muito legal ver ali o Glauco falar, porque e até um acalanto, porque a gente compartilha das mesmas dores, né, do mercado. Algo muito legal que eu acho que ele falou é que o foco da escola é gerir e cuidar dessas crianças, né, a evolução. E ele falou que a gestão financeira é um mal necessário, então você precisa olhar para isso. E algo que ele trouxe sobre a simplicidade, trazer eficiência operacional, automatização, então aquilo que eu puder automatizar para facilitar o meu dia a dia, para ter essas informações. Por exemplo, estou numa reunião, alguém me traz um questionamento ali, de onde está saindo tal recurso, esse custo. Eu não preciso sair da reunião e pensar em como eu vou extrair essas informações, quais são as fórmulas. Ali dentro do Granatum eu faço alguns cliques e obtenho essas informações, né? Sim.
Então isso também é muito legal. Que é fundamental. A gente sabe que a estrutura das escolas, muitas vezes, a estrutura administrativa tem pouquíssimas pessoas. Sim. Quando não é o próprio proprietário da escola que faz ali o trabalho, a estrutura ela é bem enxuta. Então... O Cícero, naquele episódio, Exatamente. trouxe isso, né? Sim. O legal é isso também, né? Muitas vezes, a escola ela é formada, criada por pedagogo. Sim. Que teve uma base muito fraca sobre gestão. Né? Você ter ali, o Granaton ele propõe ali um jeito muito simples de você ter um método, né? Uma forma de fazer a gestão da sua escola de um jeito muito simples, então muito legal. E uma coisa também que eu falei com o Glauco, não nessa conversa em outra, que ele falou até assim, que às vezes existem sistemas que falam, eu te ofereço gestão financeira, que fazem essa gestão da escola, mas essa parte de relatórios, de dados, é muito fraco ainda, ele não é tão desenvolvido. Então, talvez na parte de gestão de aulas, pedagógico e tal, atendem, porque são criados por pedagogos, provavelmente também, mas na parte de gerir, essa parte mais burocrática, ainda não tem todas as informações, e aí o Granato é mais completo. Muito bem. E para fechar, ele falou sobre como a responsabilidade do gestor pedagógico e do gestor administrativo de uma escola, como isso reverbera lá para frente. E aí a gente está falando de tudo, né? Se você atrasar o salário do professor, a educação vai cair. Porque não é que o professor ele é um mercenário. É porque todo mundo trabalha, o acordo comercial é esse, né? Todo mundo trabalha para receber um salário. Se você não tem o salário, você vai ficar de alguma forma insatisfeito. Conheço pouquíssimas pessoas que não se abalam por essa questão.